Hoje o homenageado é Maurício de Souza, devido estar completando 85 anos esse ano. Maurício de Souza fez aniversário dia 27 de outubro. Ele nasceu em 27 de outubro de 1935, na cidade de Santa Isabel, em São Paulo. Os principais trabalhos: A Turma da Mônica, Prêmio da Ordem Ipiranga, é cartunista, empresário e escritor. Maurício nasceu em Santa Isabel em 1935. É filho de Antônio Maurício de Souza e de Petronília Araújo de Souza. Maurício de Souza viveu num ambiente cercado de arte, pois seu pai, além de barbeiro, era poeta, compositor e pintor. E sua mãe poetisa. Sua casa sempre esteve cheia de livros, permitindo um ambiente cultural. Era comum em sua casa receber saraus, reuniões de artistas e rodas de chorinhos. Sua mãe queria que o filho se tornasse cantor mirim, porém a timidez de Maurício não lhe permitiu seguir esse caminho. Ainda que sua mãe fosse firme e exigente com Maurício, com poucos meses de vida, Maurício mudou-se de Santa Isabel para a vizinha Mogi das Cruzes, onde começou a desenhar cartazes e ilustrações para rádios e jornais. Quando contou a seu pai sobre querer viver como desenhista, seu pai lhe disse: Maurício, desenhe de manhã e administre à tarde. Início da carreira. Queria viver profissionalmente do desenho e, para isso, em 1954, começou a procurar empregos de desenhista em São Paulo, mas só conseguiu uma vaga de repórter policial na Folha da Manhã. Passou 5 anos escrevendo histórias tipo reportagem, que ilustrava com desenhos bem aceitos pelos leitores. Maurício de Souza começou a desenhar histórias em quadrinho em 18 de julho de 1959, quando uma história do cãozinho Bidu, seu primeiro personagem, foi aprovada pelo jornal. As tiras em quadrinhos com o cãozinho Bidu e seu dono Franjinha deram origem ao famoso menino de cabelos espetados, Cebolinha, em 1960. Acusado de ser comunista, Maurício foi despedido pelo chefe da redação do jornal Folha de São Paulo, retornando para Mogi das Cruzes. Nessa época, passou a apresentar um catálogo de suas tiras para fornecer aos jornais locais. Em 1962, é contratado pelo jornal carioca Tribuna da Imprensa, para o qual criou o personagem Piteco e sua turma. A estreia de Piteco no jornal Tribuna da Imprensa ocorreu em 25 de abril de 1962, na parte inferior da página 9 do jornal. Atualmente, Bidu, que é o animal de estimação de Franjinha, participou tanto com seu dono como histórias em quadrinhos, em que é o astro principal, dialogando com outros cães e até com pedras. Bidu é o símbolo da empresa de Maurício, a Maurício de Souza Produções. Nas revistas Lostinho Perdidinhos, nos quadrinhos e no primeiro número da revista Saiba Mais. No entanto, é revelado que a primeira criação de Maurício foi um personagem super-herói chamado Capitão Picolé. Junto dos desenhistas como Messias de Mello, Gedeone Malagolha, Eli Barbosa e Júlio Shimamoto, integrou a Associação de Desenhistas de São Paulo, a DESP, da qual chegou a ser presidente, que tinha como bandeira a reserva de mercado. Existia uma discussão no meio artístico
que dividia entre os ilustradores criar narrativas brasileiras ou aceitar a influência da cultura dos Estados Unidos na produção nacional. E Maurício não se colocou em nenhum dos dois lados. Com a instalação da ditadura militar, saiu da associação, alegando que ela estava ganhando conotação política. Nesse período, perdeu seu emprego no jornal Folha da Tarde e teve seu nome adicionado na lista negra de cartunistas de São Paulo, tendo que recorrer a fazer ilustrações em jornais de paróquias, quer dizer, de igrejas. Em 1963, Maurício de Souza criou, junto com a jornalista Lenita Miranda de Figueiredo, tia Lenita, a Folhinha de São Paulo. Sua personagem Mônica também surgiu nesse ano. Antes dela, já havia criado o Cascão em 1961. Criou a empresa Bidulândia Serviços de Imprensa, mais tarde chamada de Maurício de Souza Produções, que atuava como um syndicate de distribuição de tiras de jornal. Em 1970, decidiu lançar a revista da Turma da Mônica, chamada então de Mônica e Sua Turma. Em 1987, passou a ilustrar o recém-criado Suplemento Infantil do Estado de São Paulo, O Estadinho, que até hoje publica tiras da Turma da Mônica. Maurício montou uma grande equipe de desenhistas e de roteiristas e, depois de algum tempo, passou a desenhar somente as histórias de Horácio, o Dinossauro. De 1970, quando foi lançada a revista Mônica, com tiragem de 200 mil exemplares, a 1986, as revistas de Maurício foram publicadas pela editora Globo, em conjunto com os estúdios Maurício de Souza. Após 20 anos de editora Globo, todos os títulos da Turma da Mônica passaram para a multinacional Panini, que detinha também os direitos das publicações dos super-heróis da Marvel e DC Comics. O objetivo de Maurício foi ampliar sua participação no exterior. Em 2014, o escritor lançou um livro da Turma da Mônica com temática espírita, Meu Pequeno Evangelho, inspirado no livro Evangelho segundo Espiritismo, uma das 5 obras básicas do Espiritismo. Família e personagem. Pai de 10 filhos, Maurício Espada, Mônica, Magali, Mariângela, Wanda, Valéria, Marina, Maurício Taqueda, Mauro Taqueda e Marcelo Pereira, além de criar personagens baseados em seus amigos de infância. Maurício sempre criou personagens baseados em seus filhos, tais como Mônica, Magali, Marina, Maria Cebolinha, inspirada na Mariângela, Nimbus em Mauro, do Conta em Maurício Taqueda, Wanda, Valério, Marcelinho e Doutor Espada, Titi e Franjinha são personagens inspirados em seus sobrinhos, enquanto Horácio, o Dinossauro Verde, é um alter ego do desenhista. Alguns de seus filhos viraram personagens, passaram a trabalhar com Maurício. Mônica é responsável pela divisão comercial de alimentos e produtos licenciados. Mônica colabora como roteirista e Marina ajuda na criação de novas histórias. Além das revistas, os quadrinhos de Maurício de Souza têm fama internacional, tendo sido adaptados para o cinema, para a televisão e para os videogames.
além de terem sido licenciados para comércio em uma série de produtos com a marca das personagens. Há inclusive o Parque Temático da Mônica, o Parque da Mônica, aberto em 25 de janeiro de 1993, que inicialmente era localizado no Shopping Eldorado, em São Paulo. O parque permaneceu neste local até fevereiro de 2010, quando suspendeu temporariamente suas atividades, sendo reaberto em 2015 no Shopping São Mateus, também em São Paulo, ocupando uma área maior do que o espaço anterior, que já havia recebido o Parque da Xuxa. Já existiu também o Parque da Mônica em Curitiba, aberto em 1998 e fechado em 2000. E o do Rio de Janeiro, fechado no início de 2005. Está prevista a abertura de uma nova unidade do Parque em Gramado, Rio Grande do Sul, que deverá ocorrer no segundo semestre de 2020. Agora a vida pessoal de Maurício. Maurício se casou pela primeira vez com Marilene Souza, mãe de seus filhos Mariângela, Mônica, Magali e Maurício Espada. O casamento teve duração de 12 anos e Marilene faleceu em 7 de fevereiro de 2011. De um novo relacionamento com Vera Lúcia Signorelli, nasceram Wanda e Valéria Signorelli Souza. Vera morreu em 7 de dezembro de 1971, em decorrência de um acidente de carro na Via Dutra. 2 dias antes do casamento com Alice Keiko Takeda, nasceram Marina Mauro e Maurício Takeda de Souza. Por último, nasceu Marcelo de Souza, fruto de uma relação existente num período em que Maurício e Alice estiveram separados. Em 20 de março de 2008, seu filho mais novo, Marcelo, sua ex-esposa Marinalva Pereira dos Santos, mãe de Marcelo, e o filho dela, Vitor Hugo, então com 2 anos de idade, foram sequestrados numa residência na zona rural de São José dos Campos. Por uma quadrilha foram levados para São Sebastião, litoral paulista, e libertados pela Polícia Civil em 6 de abril. Em 2 de maio de 2016, morreu Maurício Espada, seu filho de 44 anos, de ataque cardíaco enquanto estava em casa. Homenagens. Em 2007, Maurício de Souza foi homenageado pela Escola de Samba Unidos do Peruche, com o enredo Com Maurício de Souza a Unidos do Peruche, abre alas, abre livros, abre mentes e faz sonhar. Foi agraciado com a comenda da Ordem do Ipiranga pelo governo do estado de São Paulo. Em 2019, foi anunciado que o diretor Pedro Vasconcelos dirigirá um filme inspirado pela obra de Maurício, A História que Não Está no Gibi. Academia Paulista de Letras. No dia 13 de maio de 2011, Maurício tomou posse na Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira 24, que anteriormente era ocupada pelo poeta Geraldo de Camargo Vidigal, tornando-se assim o primeiro quadrinista a ser empossado por esta academia. E os principais personagens do Maurício vocês conhecem muito bem. A Mônica, né, inspirada na filha dele, Cebolinha no amigo de infância, Magali também numa filha. Eu falei de vários personagens dele. Tem o Cascão, que tem essa característica de ser inimigo da água. Só que durante a pandemia, o Cascão adquiriu novos hábitos. Ele agora lava sempre as mãos e usa álcool gel, porque o Cascão não vai se arriscar, não é? E por hoje é só. Parabéns pelos 85 anos do Maurício de Souza, completos no dia 27 de outubro.
Homenagem atrasada, mas ainda em tempo. Acredito. A nossa escola esse ano fez homenagem aos 85 anos do artista. Vocês perceberam pelos corredores, várias fotos, várias informações. Só que com a pandemia paramos. Acredito que talvez a SME faça um projeto para a sala de leitura no ano que vem, homenageando esse nosso cartunista tão importante na vida dessa juventude atual. Tchau, beijo da tia Marilza, até segunda-feira.